No verão de 1978, a seleção francesa, Les Bleus, chegou à América do Sul não como candidata ao título, mas como viajantes em busca de sua identidade. Sob o comando de Michel Hidalgo, trouxeram uma geração de jovens talentosos e um estilo de jogo poético e ofensivo, apelidado de Football Champagne. Apesar de eliminados na fase de grupos ao caírem no grupo da morte, com Argentina e Itália, a geração de 1978 plantou as primeiras sementes da esperança. Jogavam um futebol bonito, livre e emocionante, o modelo perfeito para a gloriosa década de 1980. Mas quando as luzes do estádio se apagaram, os mosqueteiros daquele ano voltaram à realidade, tiraram seus uniformes encharcados de suor para encarar o próprio destino. Mais de 4 décadas se passaram. O tempo esculpiu as rugas da experiência em suas vidas. Alguns ascenderam ao ápice do futebol mundial e caíram dolorosamente. Alguns se tornaram empresários de sucesso e há também lendas que permaneceram para sempre ligadas à sua pátria. Vamos relembrar os altos e baixos dos 11 primeiros nomes da lista daqueles que despertaram o futebol francês de seu longo sono. Maxime Bossis, apelidado de Le Grand Max, foi o zagueiro moderno que transformou o bloqueio em arte na Copa do Mundo de 1978. Chegando ao torneio com apenas 22 anos, Bossis, com sua altura impressionante e pernas longas, jogava com graça e técnica em vez de força bruta. Ele podia atuar tanto como zagueiro central quanto como lateral. Na Argentina, Bossis demonstrou uma maturidade incrível, tornando-se uma das maiores revelações do torneio. Ele era um símbolo de rara elegância na defesa. O auge e o declínio de Bossis ocorreram após 1978. Ele se tornou recordista em número de jogos pela França, mas é mais lembrado pelo pênalti perdido na fatídica semifinal da Copa do Mundo de 1982. A imagem de Bossis caindo tornou-se um símbolo da tragédia de Sevilha. Mas Bossis se reergueu e conquistou a Eurocopa de 1984 com a França. Após se aposentar, tornou-se um prestigiado comentarista de televisão, conhecido por suas análises precisas e voz cativante. Ele também atuou no mundo dos negócios e organizou cursos de futebol. A ligação entre Bossis e a vida é a elegância. Ele joga futebol de luxo e vive uma vida muito digna. Ele não deixou que a dor de 1982 o afundasse, mas a transformou em uma lição para amadurecer. Hoje, Maxime Bossis continua sendo um rosto querido na televisão francesa. Com quase 70 anos, ele ainda conserva sua elegância, um verdadeiro cavalheiro do futebol francês que vivenciou todas as emoções do esporte. Marius Trésor, a orgulhosa pérola negra de Guadalupe, foi o capitão da seleção francesa em 1978 e tornou-se a personificação perfeita de compostura e autoridade na defesa. Aos 28 anos, atuava como líbero, não apenas afastando a bola dos gramados, mas também iniciando ataques com passes longos e precisos. Com um físico ideal e a capacidade de ler o jogo como um livro aberto, Trésor era verdadeiramente o suporte mental mais sólido para uma equipe jovem. Jogou todas as 3 partidas comandando diretamente a defesa contra os principais atacantes das anfitriãs Argentina e Itália. A imagem de Trésor, orientando seus companheiros com calma, tornou-se um símbolo da maturidade do futebol francês em acolher talentos estrangeiros. Após esse torneio, Trésor continuou sendo um pilar insubstituível, ajudando a França a chegar às semifinais da Copa do Mundo de 1982, onde marcou um gol memorável de voleio contra a Alemanha Ocidental. Após se aposentar, Trésor não se afastou do futebol, mas permaneceu totalmente comprometido com o Bordeaux, o clube que amava. Ele desempenhou as funções de treinador do time reserva olheiro e embaixador do clube por décadas, fora dos campos. Trésor era um homem alegre e amava música e chegou a lançar um álbum. Levou uma vida tranquila longe das disputas políticas, dentro da federação, satisfeito com seu papel de motivador para a geração mais jovem da região da Aquitânia. A ligação entre Trésor em campo e na vida é a solidez. Em campo, ele é uma rocha que detém todos os ataques.
Fora de campo, é um homem leal, fiel a uma camisa e a uma terra por toda a vida. Ele é a prova de que um líder não precisa ser barulhento, basta dedicação e um coração bondoso para ser respeitado. Hoje, com mais de 70 anos, Marius Trésor se aposentou, mas continua sendo uma lenda viva em Bordeaux. Ele ainda tem seu sorriso radiante, característico, aproveita a terceira idade com a família e ocasionalmente aparece nas arquibancadas para torcer pelo seu amado time, trazendo consigo as lembranças dos tempos áureos da seleção francesa. Christian Lopes, de ascendência espanhola, era o parceiro discreto e competente de Jean Vion, mas surpreendeu a todos ao provar que defensores também podiam marcar gols na Copa do Mundo de 1978. Aos 25 anos, Lopes jogava com inteligência, lia muito bem as situações de jogo e era especialmente excelente nos desarmes. Nesse torneio, ele chegou a marcar um gol, algo raro para defensores naquela época. Lopes era o tipo de jogador que sempre cumpria suas tarefas com excelência e protegia bem seus companheiros de equipe. Após sua brilhante carreira como jogador, Lopes escolheu uma vida bastante comum. Ele não seguiu carreira como treinador de alto nível, mas trabalhou no ramo de seguros e depois como gerente de uma loja de artigos esportivos. Também treinou times amadores nas regiões de Cannes e Canet. Lopes encontrava mais alegria em ensinar crianças a jogar futebol do que no glamour do futebol profissional. Era um homem de família que vivia uma vida simples e sincera. A ligação de Lopes com a vida é a responsabilidade. Em campo, ele está sempre pronto para fazer uma defesa. Fora dele, é responsável pela família e pelo trabalho. Ele prova que por trás dos holofotes, a felicidade pode vir das coisas mais simples. Hoje, Christian Lopes desfruta de uma aposentadoria tranquila no sul da França. Ele é um exemplo de estrela que sabe se afastar dos holofotes para voltar a ser um marido e pai exemplar. Didier Six chegou à Copa do Mundo de 1978 como um furacão na ponta, trazendo o entusiasmo de um jovem de 23 anos e uma habilidade excepcional com o pé esquerdo. Ele era um ponta clássico, sempre pronto para desestabilizar a defesa adversária com seus dribles habilidosos pela lateral. Jogando todas as 3 partidas, Six provou ser uma ameaça constante na ponta esquerda. Ele era um representante típico da liberdade e do espírito aventureiro do estilo de jogo da seleção francesa naquela época, uma estrela que nunca parava quieta. A vida de Didier Six depois disso foi exatamente como seu estilo de jogo, a de um grande nômade. Ele foi um dos primeiros jogadores franceses a jogar no exterior, passando pela Bélgica, Alemanha, Inglaterra e Turquia. Depois de pendurar as chuteiras, Six continuou sua incansável jornada como treinador, mas não nos palcos glamourosos da Europa, e sim em terras distantes da África e da Ásia. Ele comandou Togo, Maurício e Guiné, aceitando condições de trabalho difíceis para satisfazer sua paixão. Sua vida teve seus altos e baixos financeiros. Havia rumores de que ele estava em grandes dificuldades, mas Six sempre encontrou uma maneira de se reerguer e seguir em frente. A ligação de Didier Six com a vida é o movimento. Ele não pertence a nenhum lugar fixo. Em campo, ele corre constantemente. Fora de campo, ele está em constante movimento. Ele é a personificação das pessoas livres que encontram a felicidade na jornada e não no destino. Hoje, aos 70 anos, Didier Six ainda está envolvido com o futebol internacional. Ele continua sendo um nome conhecido no futebol africano, um veterano viajante do mundo do futebol, levando a experiência da geração de 1978 para semear em novas terras. Michel Platini foi o nome que fez o mundo admirar seu talento excepcional pela primeira vez no grande palco da Copa do Mundo de 1978. O jovem de 22 anos, com seus românticos cabelos cacheados e a camisa número 10 folgada, era considerado o Mozart do futebol francês. Platini não precisava se movimentar muito, mas a bola sempre parecia encontrar seus pés. Com sua genial visão tática e suas cobranças de falta diretas características, ele marcou seu primeiro gol contra a Argentina, inaugurando oficialmente uma carreira brilhante.
A imagem de Platini em 1978 não foi apenas o início de uma lenda, mas também marcou o surgimento da pessoa que mudaria completamente a posição do futebol francês no mapa mundial. A trajetória de Platini depois disso foi épica, com momentos de grande glória e outros de profunda tragédia. Ele levou a França à vitória na Eurocopa de 1984 e conquistou 3 bolas de ouro consecutivas com a Juventus. Após se aposentar, Platini optou por não seguir carreira como técnico, mas sim trilhar o caminho da política no futebol, chegando ao ápice do poder como presidente da UEFA. Chegou a ser cotado para a presidência da FIFA. Mas o escândalo de corrupção de 2015 derrubou tudo. De herói foi banido do futebol e sua reputação foi manchada. Os anos seguintes foram uma árdua batalha judicial para provar sua inocência. O contraste na vida de Platini era cruel. Em campo, ele era o rei, aquele que controlava a bola como bem entendia. Mas no tabuleiro político, tornou-se vítima de cálculos de poder. O outrora galante número 10 teve que provar o gosto da traição do próprio mundo que um dia governou. Agora, com quase 70 anos, Michel Platini leva uma vida mais reclusa após ter sido absolvido por um tribunal suíço em 2022. Ele passa o tempo com a família longe dos holofotes. Embora seu legado como treinador seja controverso no coração dos torcedores franceses, a imagem do garoto de cabelos cacheados de 1978 permanece como o mais belo símbolo do futebol artístico. Dominique Battenet era considerado o eterno e mais poderoso motor do meio-campo da seleção francesa na Copa do Mundo de 1978. Aos 24 anos, famoso por seus potentes chutes de longa distância com a camisa do Saint-Étienne, tipicamente o gol contra o Liverpool, Battenet levou para a Argentina sua garra e excelente habilidade no 1 contra 1. Ele desempenhava o papel de um goleiro de ritmo, organizando diligentemente o meio-campo para criar espaço para Platini ser criativo. Foi a disciplina e o estilo de jogo apaixonado de Battenet que se mostraram indispensáveis para ajudar a equilibrar o time ofensivo do técnico Hidalgo. A carreira de Battenet seguiu então para o Paris Saint-Germain, onde se tornou capitão e conquistou a Copa da França. Após se aposentar, optou por não seguir uma carreira de treinador a longo prazo, mas sim por assumir um cargo de gestão. Foi presidente do Comitê da Copa da França, uma posição que exige prestígio e capacidade organizacional. Battenet é uma pessoa discreta, raramente aparece na imprensa, mas tem grande influência no mundo profissional. Também comandou equipes como as dos Emirados Árabes Unidos e das Ilhas Seychelles, mas sempre manteve uma postura serena. A semelhança entre Battenet e outros treinadores reside na disciplina. Em campo, ele adere a táticas rigorosas. Fora de campo, é um técnico íntegro. Ele representa o mundo do futebol com serenidade e dedicação. Dominique Battenet agora desfruta de uma aposentadoria tranquila. Ele ainda é convidado regularmente para as comemorações do Saint-Étienne e do PSG, onde é lembrado como um dos melhores meio-campistas de sua geração. Gérard Janvion, o zagueiro de aço apelidado de Le Cerbère, o cão de 3 cabeças do inferno, foi o terror de todos os ataques adversários na Copa do Mundo de 1978. O jogador de 24 anos, natural da Martinica, era conhecido por sua capacidade de marcação extremamente incômoda. Janvion possuía o porte físico e a velocidade de um atleta, o que o tornava incumbido de bloquear os perigosos ataques do oponente. Jogava com instinto selvagem e feroz, um verdadeiro escudo de aço diante do gol. Após se aposentar, a vida de Janvion tomou rumos complicados. Ele enfrentou problemas financeiros e legais, além de passar por períodos difíceis em sua vida pessoal. Houve uma época em que viveu uma vida bastante reclusa, longe do mundo glamouroso do futebol. No entanto, mais tarde, encontrou o equilíbrio ao retornar à sua Martinica natal, onde treinou equipes locais e ajudou a desenvolver o futebol no Caribe. O contraste de Janvion reside em sua dureza. Em campo, ele é o terror dos atacantes,
Fora dele, também precisa lutar contra os adversários implacáveis do dia a dia. Mas seu instinto guerreiro o impede de sucumbir. Gérard Janvion agora leva uma vida discreta na Martinica. Embora já não apareça muito na mídia francesa para os torcedores do Saint-Étienne, ele continua sendo uma lenda com um estilo de jogo destemido. Henri Michel, uma verdadeira lenda do FC Nantes, trouxe uma postura cavalheiresca e serena ao meio-campo da Copa do Mundo de 1978. Aos 30 anos, era um dos jogadores mais experientes da seleção francesa. Jogava no famoso estilo jeu à la nantaise, com combinações curtas, rápidas e belas, atuando em 2 partidas. Henri Michel desempenhou o papel de uma importante ponte, conectando a velha e a jovem geração de Platini. A carreira de Henri Michel após a aposentadoria foi ainda mais brilhante. Ele se tornou um grande treinador, levando a França à medalha de ouro olímpica em 1984 e às semifinais da Copa do Mundo de 1986. Em seguida, tornou-se o rei da África, ao comandar seleções como Camarões, Marrocos, Costa do Marfim e Tunísia em Copas do Mundo. Era absolutamente respeitado por seu profundo conhecimento e nobre personalidade. Viveu uma vida dedicada ao futebol, viajando pelo mundo para difundir a filosofia do futebol bonito. A semelhança com Henri Michel reside na magnanimidade. Ele jogou um futebol belíssimo, treinou um futebol belíssimo e viveu uma vida belíssima. Foi um grande mestre para muitas gerações de jogadores. No entanto, a jornada do artista teve que ser interrompida. Em 24 de abril de 2018, Henri Michel faleceu aos 70 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Sua partida deixou uma tristeza eterna no futebol francês e africano. Seu legado não se resume apenas aos títulos, mas também à sua gentileza e ao seu sorriso afável que serão lembrados para sempre. Dominique Rocheteau, apelidado de L'Ange Vert, o Anjo Azul, chegou à Copa do Mundo de 1978 como o símbolo sexual do futebol francês da década de 70, mas logo provou que sua beleza juvenil era apenas uma pequena parte de seu talento. Aos 23 anos, com seus longos cabelos e rosto bonito, Rocheteau era o ídolo de todas as garotas. Mas em campo, com sua habilidade de driblar para os 2 lados, ele marcou gols e criou oportunidades. Embora Rocheteau detestasse o apelido de O Anjo por causa de seu amor pela música rock e pela política de esquerda, ele não pôde deixar de ser adorado pelos torcedores. Após se aposentar, Rocheteau não escolheu o caminho da fama ou da atuação como muitos previam. Tornou-se gestor esportivo, atuando como diretor esportivo do Saint-Étienne por muitos anos. Também escreveu livros, participou de atividades sociais e manteve uma imagem ilibada. Rocheteau viveu de acordo com seus ideais, um homem de profundidade interior, amante da cultura e da arte, não uma estrela superficial do entretenimento. A relação de Rocheteau com a vida era de opostos. Em campo, ele era um anjo que voava alto, fora dele, um homem ponderado e reflexivo. Ele sempre procurou escapar do rótulo de glamuroso para ser reconhecido por sua inteligência e habilidade. Hoje, Rocheteau está aposentado e leva uma vida tranquila escrevendo livros e criando sua família. Ele continua sendo o primeiro amor de milhões de torcedores franceses, um símbolo de romance atemporal. Bernard Lacombe fez história na Copa do Mundo de 1978 com apenas 37 segundos, marcando o gol mais rápido do torneio e o mais rápido da história da seleção francesa até então, contra a Itália. Aos 25 anos, ele era um atacante clássico com boa capacidade de pressão na área, finalização versátil e extrema precisão dentro da área. Lacombe era a principal arma do ataque, especializado em converter os passes de Platini em gols. Após pendurar as chuteiras, Lacombe tornou-se a segunda figura mais poderosa do Olympique Lyonnais, Lyon, o braço direito do presidente Jean-Michel Aulas. Ele foi o arquiteto do período de domínio do Lyon, com 7 títulos consecutivos da Ligue 1. Com um olhar apurado para o talento, trouxe uma série de estrelas brasileiras como Juninho. Lacombe vive e respira o futebol do Lyon, é um técnico astuto, por vezes controverso, mas extremamente eficaz. O paralelo de Lacombe é a eficiência.
Em campo, ele marca gols em rápida sucessão. No banco de reservas, toma decisões decisivas. Ele é o epítome do sucesso consistente. Bernard Lacombe já se aposentou de seu império em Lyon, mas continua sendo uma lenda viva na cidade. Ele passa seu tempo jogando golfe e desfrutando dos frutos de uma vida inteira de dedicação incansável. O imponente goleiro do Nantes, Jean-Paul Bertrand de Mendes, viveu o momento mais trágico da Copa do Mundo de 1978, quando suas esperanças terminaram em pura agonia. Aos 26 anos, ele foi titular nos 2 primeiros jogos, mas contra a Argentina, após mergulhar para bloquear um chute de longa distância, chocou-se com a trave e sofreu uma grave lesão na coluna. A imagem dele deitado em uma maca sendo retirado de campo para dar lugar a dropsy tornou-se um dos momentos mais trágicos da França no torneio. Após aquela terrível lesão, Bertrand de Mendes tentou voltar a jogar em alto nível por muitos anos pelo Nantes. Mas o mais surpreendente é sua vida depois do futebol. Ele se tornou um empresário extremamente bem-sucedido nos ramos imobiliário e financeiro. Construiu uma enorme carreira empresarial, tornando-se um dos ex-jogadores mais ricos da França. Rompeu muitos laços com o mundo do futebol para se concentrar em enriquecer, provando que a perspicácia de um goleiro também pode ser aplicada ao mundo dos negócios. A ligação entre Bertrand de Mendes e a vida é a coragem. Ele se recuperou de uma lesão quase incapacitante para continuar jogando, e em seguida construiu uma vida completamente nova e brilhante. Ele é a prova de que o futebol pode ser apenas um capítulo no livro da vida. Hoje, Jean-Paul Bertrand de Mendes é um empresário bem-sucedido que leva uma vida confortável e discreta. A lembrança da colisão com a trave em 1978 é agora apenas uma leve cicatriz nas costas deste homem bem-sucedido. Marc Berdoll, o artilheiro nato do Angers. Entrou para na memória dos torcedores franceses em 1978 com o gol mais inusitado e engraçado da história da Copa do Mundo, um gol com uma camisa emprestada. Na partida contra a Hungria, devido a uma confusão com os uniformes, a seleção francesa teve que vestir as camisas listradas em azul e branco de um time local chamado Kimberley. E foi com essa camisa estranha que Marc Berdoll, o atacante de 25 anos, marcou o gol que fez 2-0, o que também foi o momento mais brilhante de sua curta carreira internacional. Berdoll não era um atacante vistoso. Ele era um verdadeiro caçador de gols, jogando um futebol direto e forte, e sempre sabendo como se posicionar para finalizar dentro da área. A carreira de Berdoll foi sinônimo do título Rei de Angers. Ele foi um grande atacante do clube, um verdadeiro herói local. Após a Copa do Mundo, aventurou-se na Alemanha para jogar pelo Saarbrücken e depois pelo Olympique de Marselha, mas seu coração sempre pertenceu a Angers. Ao contrário de seus companheiros de equipe que buscavam a fama nas grandes capitais do futebol, Berdoll escolheu um caminho mais tranquilo. Jogava pela alegria de marcar gols sem se preocupar muito com a fama ou o dinheiro. Após se aposentar, afastou-se completamente do mundo do futebol profissional, recusando trabalhos como treinador ou comentarista para viver uma vida comum. A ligação de Berdoll com a vida é a simplicidade. Em campo, ele marca gols com toques fáceis. Fora dele, escolhe a felicidade no anonimato. Ele é a prova de que às vezes um lampejo de genialidade com uma camisa emprestada basta para que uma pessoa comum seja lembrada para sempre. Hoje, aos 70 e poucos anos, Marc Berdoll desfruta de uma aposentadoria tranquila em sua cidade natal. Ele raramente aparece na imprensa, contentando-se em cuidar de seu jardim e passar tempo com seus filhos e netos. Para o povo de Angers, ele continua sendo uma lenda viva, um monumento à lealdade e à humildade. Olivier Rouillet, apelidado de La Rouille, trouxe o frescor dos 22 anos para a Copa do Mundo de 1978 com sua velocidade incrível e seu sorriso contagiante, como se o futebol fosse a maior alegria de sua vida. Ele era o melhor amigo de Michel Platini e o parceiro perfeito no Nancy. Rápido como um esquilo habilidoso e sempre cheio de energia, Rouillet era uma ameaça constante na ponta direita.
Jogou em 2 partidas no torneio, demonstrando o precioso entusiasmo da juventude. Mas por trás daquele sorriso havia um grande segredo que ele teve que manter escondido durante toda a sua carreira. Muito tempo depois de pendurar as chuteiras, Olivier Rouillet corajosamente se assumiu gay. Ele foi um dos primeiros e raros jogadores de futebol profissional na França a ousar fazê-lo. Rouillet admitiu que teve que viver 2 vidas paralelas, a de um jogador forte em campo e a de um homem solitário que precisava esconder sua verdadeira identidade por causa do preconceito social da época. Após se aposentar, trabalhou como treinador do Nancy, mas depois encontrou a alegria como comentarista de TV e proprietário de um bar-restaurante em Nancy. O contraste na vida de Rouillet é notável. Em campo, ele usava a velocidade para superar os adversários, mas na vida real teve que usar a coragem para superar as barreiras do preconceito. A liberdade que ele demonstrava em seu estilo de jogo em 1978 acabou se refletindo em sua vida real, quando ele decidiu ser fiel a si mesmo. Hoje, Olivier Rouillet ainda é um rosto familiar e querido na televisão francesa L'Équipe. Ele vive feliz confortavelmente e com orgulho. Não é apenas um ex-jogador da seleção nacional, mas também um símbolo de coragem, um pioneiro para a comunidade LGBTQ, mais em um ambiente futebolístico repleto de masculinidade tóxica. Patrick Battiston, o irmão mais novo da seleção francesa com apenas 21 anos, fez uma estreia esplêndida na Copa do Mundo, dando os primeiros passos em uma carreira que mais tarde seria associada à tragédia e à glória. Embora tenha jogado apenas uma partida, foi a marca de um grande talento. Battiston tinha uma aparência erudita, um estilo de jogo inteligente e uma excelente capacidade de participar de ataques. Ele era o modelo do zagueiro moderno, jogando com inteligência em vez de força física. 1978 foi apenas o início de uma jornada turbulenta. O destino de Battiston mudou para sempre numa noite de Sevilha em 1982. Na semifinal da Copa do Mundo contra a Alemanha Ocidental, ele foi atingido pelo goleiro Harald Schumacher e a colisão foi tão violenta que Battiston desmaiou, quebrou 3 dentes e fraturou a coluna. O mundo inteiro prendeu a respiração pensando que ele havia morrido em campo. Mas, milagrosamente, Battiston ressuscitou. Sem ressentimentos ou desejo de vingança, ele retornou discretamente. Conquistou a Eurocopa de 1984 com a França e continuou a colher sucessos com o Bordeaux. Ele perdoou Schumacher, demonstrando o caráter nobre de um cavalheiro. A ligação de Battiston com a vida é de perdão e renascimento. O acidente de 1982 pode ter lhe tirado a vida, mas tornou-se um testemunho de sua resiliência. Ele não deixou que a tragédia o definisse como vítima, mas sim como um defensor do perdão. Hoje, Patrick Battiston é o diretor do Centro de Treinamento Juvenil de Bordeaux. Ele trabalha discretamente cultivando jovens talentos e ensinando-lhes não apenas a jogar futebol, mas também a serem seres humanos. Com quase 70 anos, ele ainda mantém uma postura gentil e serena. É uma testemunha da história, um verdadeiro herói que venceu a morte para viver uma vida plena de significado.